Salve, salve, galera do RecriCast! Mais um RecriCast aqui. Maurão na mesa, como sempre. E aí, Maurão, tudo certo? Na paz? Tudo certo, graças a Deus. Topzera! Bom, nosso último RecriCast foi top, né? Falamos um pouco sobre política com a Érica. Glória a Deus pela sua vida, viu, Érica? Que a gente possa impactar aí o meio político, que a gente possa ter conhecimento e discernimento para a votação, galera. Eu vou, antes de chamar o nosso convidado aqui, né? Eu vou passar os nossos avisos prévios aqui da nossa igreja, alguns eventos acontecendo, outros eventos vão acontecer, então a gente vai passar um pouco daqui da agenda da igreja, na verdade é mais os cenários especiais, né? São os eventos especiais, então a gente vai passar um pouco aqui da agenda. Flame Games, dia 23, cara. O negócio vai ferver lá. Eu já tô vendo nos grupos a galera falando, ah, vou ganhar. Esse Flame Games vai ser interessante. Culto de mulheres, dia 29, né? Então vamos ter o culto de mulheres. E os nossos cultos normais, né? Sempre bom a gente reforçar os cultos normais da igreja, que acontece todo domingo, às 10 e às 19 horas, horário de Brasília. Maurão, alguma consideração? Série que o pastor tá fazendo. É verdade, armas de guerra, armas para a guerra. Isso. O último culto foi abençoador. E mais informações também no Instagram da Bola de Neve, Boa. Bola de Neve BSB. Tem o calendário total da semana do que acontece no nosso dia a dia ali. Lá você encontra os casts que já foram, lá você olha as agendas, a agenda da semana, lá você vê a questão das células, qual é mais próxima de você. Então, tudo acontece lá no Instagram da Bola de Neve. Siga o Instagram. Aqui também, YouTube, me ajuda. Ah, clica na setinha e compartilha. Chama teu primo, teu amigo, teu vizinho, teu parente, porque essa conversa vai ser demais. YouTube Amém. do nosso pastorzão aqui. Quem não assinou... Tu decorou? Claro que não, por isso que eu pedi para você me ajudar. Se inscreve no canal Felipe Parente PR, youtube.com. Boa, se inscreve no canal aí. Não esquece de colocar ali o OK para poder receber a notificação. É sempre bom, a gente sempre vai notificar você dos eventos que estão acontecendo ao vivo ali no YouTube do nosso PR aí. Estamos aqui com um convidado especial, nosso Uma grande, honra. uma das colunas do Recri, da parte de inovação, presbítero da casa, líder do Intercessão, líder Empreendedor do na veia. Empreendedor. Ele é monster também? Ele é da época dinossauro? Será que ele é da época dinossauro? Descobri hoje. Antônio, presbítero Antônio, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa, esperto. Na verdade é boa tarde, que acontece meio-dia. Isso aqui é uma gravação. Boa, é verdade, boa. Então... Muito obrigado por lembrar. Bem, eu vou me apresentar antes aqui. Como que o Marcos falou, eu sou presbítero nessa casa, líder da intercessão da igreja, casado com a Amanda, pai do Bento e do Benício. E eu e a Amanda já estamos bastante tempo aqui na igreja. A gente está há 14 anos. Eu estou 14 anos, a Amanda está 15 anos no Bola de Neve. Mas no Bola de Neve de Brasília você está 7 anos. 7 anos. Então a gente já tem um tempinho aí. Você pegou a Bola de Neve? No Rio de Janeiro. Eu me converti no Rio de Janeiro, no Bola lá do Rio. E fui batizado no mês seguinte. Me entreguei de cabeça para Jesus, sabe? Já fui servindo no Ministério da Assistência Social, Infantil. E é isso, né? Quando você se entrega e reconhece que Deus é o teu primeiro amor, né? É a prioridade da sua vida, você acaba se servindo a Ele, né? Acho que... Amém. E qual que é a igreja de lá que você ia? Lá na Barra, na sede mesmo. Top. E na minha vida profissional, sou engenheiro, né? E também servidor público e empresário, né? Acho que, na verdade, ser empresário foi uma direção de Deus. Me tirar, que eu preferiria ser servidor público, nem entrar nessa área aí, mas Deus ele foi me tirando, falou, não, só você tem que fazer o que eu quero, né? A gente tem que viver propósitos, né? Não fazer o que você quer. Quando a gente escolhe viver propósito, as coisas dão sentido na vida. Né? E você estava comentando com a gente que
Que a direção foi muito da época do Ministério Infantil, não foi isso? Isso mesmo. Bebe uma aguinha aí e dá uma... É verdade. Conta pra gente. Não, Você porque... era líder, né, do Ministério Infantil? também. Aqui. Lá na Barra ou aqui? Não, aqui. Aqui eu fui líder. Lá eu participava da coluna, assim, do Ministério, de coordenador, eu e a Amanda. Eu vejo o seguinte, que nos negócios impactou muito servir no Ministério Infantil, servir na assistência social, na zeladoria. Tudo me ajudou a me capacitar para que as coisas de Deus se realizassem na minha vida, sabe? Em relação ao negócio que Deus me deu, brincando com a MEF, eu percebi muito isso, que foi direção de Deus, né? Eu lembro que até no início de servir na casa de Deus no Ministério Infantil, foi uma luta. Assim, quando Deus falou, ó, só, serve aqui, tá precisando. Eu falei, pô, sério, Ministério Infantil, tá brincando? Eu consegui ficar 6 meses. Não, mas, pô, no início era assim mesmo. Eu falei com o senhor, olha só, fiz um acordo com ele, só vou ficar 6 meses no Ministério Infantil, tá? Eu entrei lá na salinha, meu Deus, não dá pra ficar, isso aqui não é meu chamado. Tinha 30, 40 crianças gritando, eu ficava ali colado na porta, sabe? Ficava ali colado na porta para acaba logo a escala, acaba logo a escala. Vai, pastor, termina logo. Eu termino logo esse culto porque tá difícil aqui o Ministério Infantil. E eu falava com o senhor, eu anotava assim, ó, escala cumprida, menos uma. E esses 6 meses demorou quanto tempo? Porque que acontece? No início, Deus me colocou ali, eu conversei com o senhor e ele falou assim, ó, aquele tratado que eu fiz com Deus, falei, quando ele acabar o tratado, eu iria sair. Mas com o tempo que eu fui servindo no ministério, Deus foi mudando meu coração. Olha que legal. Foi transformando meu coração, porque quando acabou, passaram esse trato que eu fiz com o Senhor, de 6 meses de servir o Ministério Infantil, aí eu falei, agora eu vou sair. Só que eu não consegui mais sair, sabe? Aí ele falou assim comigo, Deus falou comigo claramente, os 6 meses foi por obrigação, agora vai ser por amor. Quando Deus falou assim, por amor, nunca mais saí. Eu fiquei 10 anos. Caramba. Agora que eu tô tá caindo a minha ficha do brincando com o MEF. É verdade. Foram 10 anos no ministério. E assim, Deus me tirou, teve que me tirar, porque senão eu não sairia do Ministério Infantil, não. Foi assim, porque quando Deus colocou, agora tá no teu tempo de sair, eu falei, não, Senhor, eu quero ficar aqui. Agora que eu tô amando isso aqui. Não, mas agora não é mais o seu tempo aqui. Aí eu comecei a entender que quando a gente entende o propósito de Deus, você não pode atrapalhar o propósito que Deus tem. Porque é a vontade dele. É a vontade dele. Porque eu sei que o tempo que eu ficaria mais no ministério, eu estaria atrapalhando a obra dele. Quando ele tocou assim, ó, só, você quer ficar mais tempo aqui? Você vai estar começando a me atrapalhar. Porque Deus tem um novo líder agora para o ministério. E aí, quando ele falou assim comigo, eu falei, não, Senhor, tá bom. Então, caramba, que top. Então, vou ter que sair. Aí eu entreguei. Foi algo que eu amo mesmo no Ministério Infantil. E eu tive que entregar para viver um novo ministério, que foi a intercessão. Sabe? Que é a intercessão. Você saiu do infantil e foi para a intercessão direto. Foi para a intercessão direto. Imagina, mas esse tanto de papo que ele já levava com Cristo ali, só pode ser intercessão, né? O cara já tem esse canal direto. Mas você... Wi-Fi. Como é que foi essa... Porque assim, é muito diferente, né? Muito diferente. Mas só que Deus começou a me tocar para orar mais. Sabe? Quando eu comecei a orar mais, Deus colocou o coração para orar, se colocar na brecha, sabe? Se colocar no lugar de alguém. Então, ele foi começando a mostrar. E no início eu entrei na intercessão e meses depois eu acabei assumindo a intercessão. Foi por isso que foi algo... Quando você entrou, você ainda não era o líder da intercessão. Não era o líder, estava com a pastora. Entendi. E depois de um tempo eu assumi a intercessão, que é um desafio. Sabe? Mas eu creio que todo o tempo Deus vai estar te capacitando. Muito mais você recebe do que você entrega. Sabe? Em todos os ministérios que eu servi, eu percebi isso. Muito mais você recebe de Deus do que você entrega para Ele. Sabe? Cara, uma vez eu tava conversando com uma pessoa que ela falou assim, não sei se eu devo voltar a servir e tal. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, brother. Se você não servir, outra pessoa vai servir.
O que você tá perdendo é o seu galardão de receber, cara. Porque às vezes a gente tem... Falei pra pessoa, às vezes a gente tem muito essa cena de tipo, eu vou... É um esforço, vou trabalhar. Cara, mas assim, o retorno que você tem ministerialmente, espiritualmente falando, Verdade. não... Cara, não tem como contar isso verdade. na nossa vida. Tipo, Imensurável. é incontável, assim. A gente tem que entender que nós estamos fazendo porque nós precisamos, nós queremos fazer. Nós A gente desejamos. quer estar na obra de Deus. Verdade. Não é aquela coisa de tipo, mais uma escala, né? Tipo, aquele, vou ter que ir lá. Não, cara, você tem que ir lá com o peito aberto, coração aberto, para saber que aquela escala vai ser diferente, você vai receber de forma diferente. E realmente, assim, óbvio que eu não vou ser hipócrita aqui, né, gente? Vai ter escala que você vai olhar assim, caramba, meu, não queria ir. Mas é essa escala que vai mudar a sua Vai. vida. Sempre. Eu recebi isso uma vez do Renato. O presbítero Renato falou, cara, a gente estava ministrando, ia entrar no Ministério de Casais, ele estava fazendo uma ministração antes, e aí ele e a Renata colocaram isso. Geralmente, o dia que você falar assim, não quero, não tô afim, é o dia que vai ser o sobrenatural na sua escala. Então, realmente, assim, o presbítero esse cenário de tipo, não sei se eu vou, cara, bobagem. As pessoas elas têm que entender que elas mais recebem do que elas dão. Elas dão, é o que a gente tem para doar, né? É o nosso corpo e a nossa ação. Agora Deus vem com sobrenaturalidade sobre a gente. E nos capacita, porque o Brincando com a Matthew foi um presente de Deus por esse tempo. Eu percebi isso, que Deus foi me capacitando. Eu fui num congresso lá em São Paulo, acho que foi o último congresso que eu servi do Ministério Infantil, que a preletora, ela ministrou sobre inovação e falou assim que Deus estaria derramando sobre a congregação uma unção de inovação. Porque nós servimos um Deus criador, um Deus que... O mais criativo de todos. De todos, é verdade. É um Deus criativo e nós somos a imagem e semelhança dele. Eu falei exatamente essa frase na palestra do Flash. Foi. Que a gente trabalha com criatividade. É verdade. Cara, a gente tem um Deus que é o top, o melhor diretor de criação de todos, porque ele é perfeito. Verdade. E ele nos fez imagem e semelhança dele. E a gente tem esse acesso. Então, e engraçado, sabe, quando você vai naquele congresso, aí levanta a sua mão para você receber essa unção. Eu levantei a mão nem sabendo por quê, sabe? Você pretencioso total. Total, né? eu falei, vou levantar a mão aqui e tal. Todo Porque mundo eu nem imaginava a Brincando com a MEF, que é um curso de desenvolvimento escolar, que trabalha com lúdico, né, no ensino. E aí, quando eu levantei a mão, eu falei, amém e tal, receber. E aí, depois de alguns dias que passaram, fui dar aula para um filho de um casal aqui da igreja, que a gente gosta muito. E aí, quando eu estava dando aula de matemática, de trigonometria. Nossa, trigonometria. Eu não consigo nem falar essa palavra. E aí eu pensei assim, uma forma diferente, sabe? Lúdica para ensinar. E ele aprendeu, gostou pra caramba e tal. Foi lá? Foi lá. Nessa aula foi que nessa Deus aula. te deu a direção. Dias depois, sabe? Foi pro Raul. Olha só, pro Raul. Vou zoar ele. Olha que coisa. Eu tava dando aula lá, quando terminou a aula, eu fiquei, meu Deus. Aí Deus... Mas ele entendeu? Entendeu. Caramba, entendeu, então você é tirou top, notão. velho. Aí, você é top tirou demais. Notão. Não, e essa época o Raul era garotinho, né? Era menorzinho. Não, aí tirou notão e tal. E aí, mas só que nesse dia, quando terminou a aula, Deus falou, você tem que ensinar dessa forma. Sabe? Que demais. Aí quando Deus falou, você tem que ensinar dessa forma, brincando. Ensina matemática brincando. Brincando com a matemática. Deus falou assim comigo, brincando com a matemática, brincando com a matemática. Aí ele falou, brincando com a MEF, que é MEF em matemática em inglês. E aí Deus, quando colocou isso no meu coração, eu falei, meu Deus, era um projeto. Um projeto que eu não tinha nada ainda do projeto, só o nome. E aí... Que é um nome grande, para você for pensar no nome de empresa, né? Brincando com o MEF. E aí, quando Deus falou, eu falei com a Amanda. A Amanda ficou assim, meu Deus, mas será? Será? E a gente sempre fica na dúvida, né? O medo de você colocar a mão de outra coisa e tal. Arriscar, né? Tem um monte Arriscar. de coisa.
E aí a gente foi conversar com o pastor, né? O pastor Felipe, um pai, né? Aí eu mostrei para ele o projeto que Deus estava me dando e tal. E aí a gente começou a orar, sabe? A gente começou... E eu percebi o seguinte, eu não tinha os recursos para montar, sabe? Infelizmente, muitas pessoas acabam se prendendo ao que você não tem para fazer, sabe? Eu acho que você tem que pensar o que você pode fazer agora, sabe? Porque naquele momento eu não tinha recurso, mas eu tinha que... A ideia você já tinha. Eu tinha ideia, mas tinha muita coisa para explorar ali, sabe? Eu tinha que pensar nos materiais, tinha que pensar em muitas... Como que iria ser feito o curso. Na real, você tinha que desenvolver todo o método. Todo o método. Então, nesse tempo de um ano, eu tive que pensar em todo o material, tudo, sabe? Toda a forma de abordar a matemática de uma forma lúdica, que chame a atenção das crianças. Então, foi um trabalho assim que deu. E eu pensando assim, não gastei R$1 para isso. Sabe, todo o trabalho eu não precisava gastar R$1. Era tudo que eu orava e Deus ia me dando as ferramentas, como que eu iria agir. E aí só depois, com o tempo, eu fui me preparando para aquilo, sabe, para esse projeto. Mas às vezes as pessoas acabam tendo medo, às vezes até do que você pode fazer hoje. Ah, Deus te deu um sonho agora? Ah, você tem um sonho de abrir uma empresa. Ah, não tem um recurso? Mas o que você pode fazer agora para esse sonho acontecer? Sabe? Eu vejo que as pessoas acabam com medo, até se prendendo ao que você não tem. Então, mas você tem que se prender ao que você tem. Você tem Deus, entendeu? Quando você se prende a Deus, Deus ele vai te capacitar, ele vai fazer o hoje, o agora dele, sabe? Então, nesse momento de planejamento, eu coloquei em oração. Eu e a Amanda, foi até uma vez eu estava nesse período de oração, estava dentro do Ministério Infantil. E eu e a Amanda, né, a gente estava lá na recepção, e aí uma tia do Ministério Infantil, olha só como foi usada por Deus, falou o seguinte: Antônio, eu tive uma visão agora contigo. Eu vi que você estava levantando a mão assim, aqui, e um fruto estava caindo na sua mão. Sabe? Quando falou aquilo assim para mim, a gente estava colocando em oração. E a fruta era maçã. Era um fruto. A ver com a matemática. Você foi fundo, né? Agora foi fundo. Mas olha só como que foi usada. A gente colocava aquilo, sempre a gente tinha um sinal de Deus confirmando. E isso Glória ajudava a a tirar o medo também. Sabe, quando você coloca em oração, aquelas confirmações vão ter o quê? Com certeza, isso é propósito. Isso é propósito. Isso é propósito. Propósito a gente não abre mão. Então, eu sei que no início foi super difícil. Eu panfletava na escola, sabe? Aí você, poxa, se formei em engenharia, vou ficar panfletando. Mas quando você vive o propósito, você não... É leve. É leve. Você limpa, você lava. Há quanto tempo? Eu já limpei lá o curso, eu panfletava, fazia de tudo. Por quê? Porque a gente está vivendo um propósito. E quando é um propósito, é leve. Você entende que não está só em você. Sim. Sabe? Tem algo que vai transformar. Ali é só parte do início, né? É o início. Então eu acho que as pessoas não podem se prender ao que você não tem agora. Porque você tem Deus. Isso é muito forte, né? Porque muitas pessoas abortam ideias que são, né, promissoras por conta da dificuldade do começo. É o que mais acontece. Ô Mauro, você falou tudo agora. Por quê? Deus me falou muito sobre isso. Você acha que eu não continuo dando projetos? Deus falou assim comigo. Você acha que eu não continuo entregando sonhos na mão? Eu sou o Deus da inovação. O problema é que as pessoas não têm medo de continuar. Tem medo de... Ou às vezes procrastinam, sabe? Você, vou fazer isso depois, pensa... Mas não. Você tem um hoje para fazer. Tem algo que você, nesse propósito que Deus te deu, que você pode fazer agora. Alguma coisa, algum pedacinho desse projeto, você pode começar agora. Mas não. As pessoas acabam... Sonhos ali que Deus tem, inovadores, projetos inovadores, acabam morrendo por conta disso. Porque as pessoas têm medo e que acaba se prendendo ao que não tem. Entendeu? Eu percebo muito isso, sabe? Dentro da... Até mesmo procrastinando. Às vezes a gente pode fazer tanto... vou cuidar da minha saúde. Tem que ser hoje. Você não pode pensar em amanhã. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Mas você não pode caminhar?
Você não pode caminhar na rua? Tudo tem uma solução, né? Tudo tem uma solução. Então, nosso Deus é o Deus do agora. Então, ele quer cuidar. Então, você tem que cuidar da sua saúde agora. Você tem que cuidar do seu casamento agora. Você tem que cuidar dos projetos que ele tem para a sua vida agora. Não depois. Entendeu? Porque o nosso Deus não é depois, ele quer fazer agora. Sabe? Então, muito isso eu uso no curso. Sabe? Eu sei que sempre tem algo que Deus quer que eu faça agora. Sabe? Mesmo às vezes as coisas que vão, até mesmo quando é para você expandir um negócio, você tem que pensar agora. Na verdade, você tem que pensar no agora. Porque no planejamento, vou ver, quero abrir em São Paulo. Tem que ver agora. Tem que começar a pensar agora. Eu ia falar isso agora. Por exemplo, o Romeu estuda lá, né? Vai chegando sexta-feira, Marcão, ele já fala do curso. Ele tipo assim, já está condicionado a ir para o curso. Eu nunca tinha levado o Romeu para esse curso, para assistir a aula. E uma semana retrasada, a Dani falou assim, Mauro, você consegue deixar o Romeu lá e esperar o... Cara, parece que a gente está... Obrigado, Marcão. Continua. Parece que a gente não está num lugar que é para matemática, porque é descolado, é leve, é divertido. A gente fica na sala olhando o Romeu pela parede de vidro, ele se divertindo, jogando com o professor. Aí eu falo, Dani, aquilo ali é sério. Será que ele está aprendendo? Será que ele está aprendendo? Cara, e conta aí da explosão. É verdade. E assim, até eu no início eu ficava assim, será que isso está dando certo? Porque as crianças aprendem, ficam brincando, aprendendo, mas só que os resultados, eles mostram isso, que eles estão tendo bons resultados, e aí você fica assim, glória a Deus. Eu lembro de uma criança, essa eu nunca mais vou esquecer, que ela chegou no curso com autismo leve e ela não conseguia contar até 10. Ela estava no terceiro ano ou quarto ano. Cara, como é que a escola consegue passar uma criança com esse grau de autismo, mesmo que leve? Mas eles passam. Acho que tem uma lei que permite. Que não pode reprovar. Mas a menina, você não tem noção. O que aconteceu no curso? Um milagre. Eu vejo o seguinte, que ali é um lugar, manifestação do poder de Deus. Amém. Sabe? Um lugar em que a autoestima das crianças, eles são recuperados. Sabe? Sonhos são restaurados. Sabe? Amém. Porque o inimigo tenta falar, não, você não é capaz. Mas é ali que Deus age naquele lugar. Teve uma menina, para mim, na minha opinião, foi o caso mais surpreendente, que com autismo leve, não conseguia contar até 10, com os dedos na mão. Ela chegou nesse nível. E ela, em 2 meses, a menina já estava contando, fazendo multiplicação, divisão. E assim, a escola ficou assim assustada. Assim, o que aconteceu com a menina? Imagina a família da menina. A família ficou... A família... Antes era uma vez por semana, né? A menina, colocaram 3 vezes por semana. A menina, 7 dias por semana. Ela queria colocar... Tirou da psicopedagoga, colocou... Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais... Tira, né? Não vou gastar mais com a psicopedagoga, vamos no MEF. E a menina amava estar lá dentro. Que da hora. Sabe? Ela amava. E assim... E ela sempre falava do morango, porque não tinha morango da barraquinha, lá das compras. Ela, podia ter um morango aqui para eu comprar, sempre falava, sabe? E aí eu até mandei colocar, por conta dela, vamos colocar os morangos também na barraca. E eu peguei e dei um morango para ela. Falei assim, não, esse morango eu quero que você leve para casa. Ela, não, esse morango tem que ficar aqui para os outros meus amigos aprenderem. Olha só que legal, né? Ela não... E você vê como que ela foi transformada ali, sabe? Assim, sonhos, porque ela tem crianças ali que o mundo pode falar, eu não vou ser nada, sabe? Assim, se você tem uma autoestima tão baixo, e crianças ali pensam, não, agora eu quero fazer medicina. Eu quero ser professor de matemática. Tem gente, sabe? E lá é um lugar em que a criança, além de ter a autoestima recuperada, ela começa a amar a matemática, começa a gostar. Como que o Maurão falou, quase 100% dos alunos, eles vão para lá
querendo ir para lá, sabendo o dia. Pois é, E- cara, isso é demais. Você pôs no ponto certo a sua empresa. Quando parte do princípio que o seu principal cliente, que no caso são as crianças, tem vontade de ir lá, acabou. Vontade. É. É o Você desejo. conseguiu fechar o ciclo de uma empresa. Top demais. Isso, assim, não tem preço, sabe? Pra gente, quando a gente vê, a gente recebe muitos depoimentos. E grande parte, todos, falam sobre isso. Poxa, minha filha, ela não gostava de matemática, sabe? Não tinha nenhum gosto pela matemática. Agora ela ama matemática, gosta de ir para o curso. Quando está chegando o horário do curso, lembra. Ah, não, mãe, ó, hoje tem math. Hoje tem... E isso acontece de uma forma, assim, geral. E isso acaba nos motivando a prosseguir, sabe? Porque quando você vê que os propósitos de Deus estão acontecendo, a gente vive numa igreja apostólica. Sim. Então, é de expansão. Eu penso em expandir. Porque eu sei, não por conta Quantos anos tem? 4 anos. 4 anos? Completou 4 anos. E você está indo para a terceira unidade? E a gente está na terceira unidade. 2 aqui em Brasília e uma a gente vai iniciar lá na Barra da Tijuca, lá no Rio. Para a glória de Deus. Amém. Para a glória de Deus. Mas eu vejo o seguinte, porque tem muitas crianças que não gostam de matemática. E acaba isso atrapalhando até a profissão que ela vai buscar futuramente. Então, acaba ela se sentindo incapaz, sabe? A criança, quando se sente que é incapaz, que você é a pior burra. Tem criança que se acha burra. E lá a gente quebra isso. Nossa, que Sabe? legal, Nosso cara. objetivo é quebrar isso e a criança se apaixonar, sabe? Pela matemática que acaba fluindo, sabe? Então, eu quero que o curso possa se expandir para isso. Não por conta de, eu quero ter 300 unidades. Não, porque eu vejo propósito. Amém. Você já Entendeu? pensa em franquear? É um dos projetos que a gente tem em franquear, sabe? Mas como que tudo tem o seu tempo certo. A gente não pode perder o tempo, mas a gente está avaliando, sabe? A gente, O ponto de franquia ele é interessante do ponto de vista de expansão e receita. Você acaba tendo, né, uma agilidade nisso tudo, mas tem o contraponto que você acaba perdendo um pouco mais da excelência do trabalho e tudo mais, porque um pouco, né? Porque a ideia é centralizar ali, fazer com que todos os franqueados saiam ali de uma direção tua, né? É verdade. Uma direção tua, mas fatalmente acaba perdendo um pouco de excelência, mas isso é um método de expansão rápida, né? É um método de expansão rápida, mas assim, a gente tem orado para isso, sabe? Não. A gente tem que ver o momento certo. A gente recebe muitos convites para isso, sabe? Do Brasil inteiro a gente acaba recebendo um convite para Legal. isso. Legal, Sabe? A gente cara. recebe mensagens. Só que a gente tem que fazer, na minha opinião, para isso acontecer, eu não posso iniciar uma assim, em Recife não tendo nenhuma unidade. Entendi. Sabe? Eu acho que a gente deveria, ter que chegar nessas regiões para ter um centro de capacitação ali, sabe? Tá próximo. E o objetivo do crescimento é atingir mais crianças, sabe? Para ter acesso a esse método de ensino, entendeu? De aprender de forma brincando, de aprender do concreto e levar para o abstrato, sabe? A gente tem isso no nosso método para criança. Você falou da menina do caso que mais te impactou, e você fez o seguinte comentário. Ela falou que queria deixar o morango para as outras crianças também terem ali como fazer, como brincar e tudo mais. Eu estou entendendo que você está gerando na criança também uma questão de inclusão muito forte, né? É verdade. Porque as crianças se interagem lá. Então, você acaba também quebrando o que eu estou vendo aqui, né? Você acaba quebrando uma barreira também da não inclusão dessa criança por falta de conhecimento na matéria específica. Isso. Então, cara, assim, eu não sabia desse detalhe da MEF, eu não sabia dessa estrutura. E a gente não separa a gente coloca todo no mesmo ano escolar, sabe? Porque eu acho que as crianças aprendem uma com outra. Imagina você estar num lugar para brincar sozinho. É algo chato, não é verdade? Eu acho chato. Ninguém quer brincar sozinho. Ninguém quer brincar sozinho. Então, quando você está ali, você tem que ter outro colega lá para brincar, para você interagir ali, sabe, no meio. Porque aí você também aprende ali, sabe? Eu acho que... quando o senhor está naquele lugar, como que muita gente chega ali e sente diferente.
Fala assim, pô, que lugar diferente. Eu sabe? senti. Senti diferente, porque é o propósito de Deus, é um projeto de Deus, sabe? Não, eu vejo apenas como... não, eu me coloco assim como... Não como fundador, sabe? Assim, foi algo que Deus me deu para tirar do papel. Então, eu tive que só tirar do papel e fazer acontecer. Canal, você foi um canal. Um canal. Mas o cara é impactado, porque geralmente você fala assim, vou lá conhecer a escola. Você imagina a escola com aquela coisa mais modular, né? Tudo muito careta, jeito de escola. E quando você chega lá... Quando o Fio vai te dar uma bronca aqui. O Fio vai bater. Quando você chega lá, tu já é impactado pelo design moderno, né? Pelo bom gosto na decoração. Que, assim, nem é um espaço tão grande, né? Mas ele é super bem aproveitado e aconchegante. Você se sente acolhido quando você chega lá. Isso, acolhido. Falou a palavra certa. Que realmente é o que as famílias precisam sentir. Porque você vai estar entregando o quê? A sua herança. Né? O seu filho ali. Então, o acolhimento, esse sentimento de acolhimento tem que estar, sabe? Tem que estar, as crianças têm que sentir isso, acolhida naquele ambiente, sabe? Cara, eu fico imaginando você desenhando esse projeto. Foi bem trabalhoso, mas como que eu falei, Deus, ele vai te dando e você tem que ir com calma, sabe? Vai com calma, não tem um recurso, mas Deus vai prover. Qualquer coisa, se for direcionado a ter empréstimo, pega empréstimo. Porque o negócio é tirar do papel. E eu vejo que, para a glória de Deus, é uma bênção, assim, um curso, sabe, pra gente, sabe, de forma financeira, então, por glória a Deus. Mas assim, o propósito é o crescimento. A gente não... Grande parte dos recursos que a gente... No lucro a gente Você faz uma reorganização para investir. Para a expansão do negócio. Então, falou uma coisa importante. Você falou assim, se é sinal de Deus, você percebe que é um propósito dele e precisa fazer um empréstimo, faça um empréstimo. Essa é uma parte que a pessoa cai ali, para ali. Muita gente tem medo. Porque tem que botar o pé, né? Tem que colocar o pé. Porque nem sempre você vai ter o recurso. Claro que Deus pode prover o recurso. Mas também eu não vejo... Vem investidor e fala, nossa, o negócio é top, eu vou investir na parada. Mas você não vai deixar de fazer algo que é um propósito de Deus por conta disso? Na minha visão, não. Sabe, eu acho que... Porque Deus honra. Eu lembro que quando tem... Eu lembro porque às vezes até a Amanda fala, pô, você não tem medo e tal. Uma vez eu até falei que a gente estava vivendo uma situação super difícil, ela no trabalho, sabe? E ela é médica, né? Ela era concursada lá no estado, no Rio e tal. Só que lá estava tendo muita perseguição, porque os médicos estavam faltando escala, e lá no hospital estadual lá que ela estava. E a gente foi lá conversar, denunciamos e tal. E chegou uma situação que ela teve que pedir transferência. Eu fui com ela pedir transferência. E eles falaram não. Falaram, não, você vai continuar aqui. E aí Deus me falou, pede para ela pedir demissão. Mas a gente, você não tem noção como que é. Foi uma direção de Deus, mas assim, e a conta para pagar? Você tem o boleto no final do mês, ele vai apresentar. E o boleto, e tudo aquilo. E a gente tinha grande parte da nossa renda comprometida porque a gente estava financiando um imóvel. Mas Deus falou comigo assim, obedece. Às vezes o pessoal tem medo, sabe, de obedecer. Sabe, quando a gente escuta a voz do Senhor e Deus está falando para você, a gente teve que abrir mão. Eu falei, amor, pede demissão. Pediu demissão. E aí, né, nesse período, a gente, em um mês, estava cumprindo aviso prévio, né, porque esse concurso era CLT. E ela, por que acontece? A gente pediu para ela pedir transferência para um hospital top, sabe, que a gente estava querendo. Não, ali é legal, tal, para ela, tal. E eles não tinham aquela vaga, tal. Quando ela pediu demissão, mesmo não tendo, Deus, nesse período de aviso prévio, abriu a vaga. Jesus amado. Assim, faltando uma semana, a gente nem sabia o que fazer. Nem como que a gente ia pagar o financiamento do apartamento. Eu falei, meu Deus. Aí você vê. E é uma situação difícil. Sim. Né, não tendo. Aí depois... na fé. Na fé.
E aí, nessa situação, quando ligaram para ela, falaram da vaga, gente, glória a Deus! Aí ela conseguiu voltar, cancelaram o aviso prévio dela e ela voltou para aquela vaga. No outro hospital. Mas por isso, às vezes, o nosso medo impede. Viu? Senão ela estaria naquela situação ainda. Ela chorava para ir para o trabalho. Aí não dá. Sabe? Ela chorava, sentia uma opressão naquele lugar. Eu falei, não dá. Falei, então eu não aceito isso para minha esposa. Eu falei, então pede demissão. Do lado dela não tem, então vamos pedir demissão. E a vinda de vocês para cá? Foi um pouco desse... Foi um milagre. Sempre um milagre de Deus. Que interessante. Não, a gente vive assim, porque às vezes a gente tem que confiar no Senhor. Eu lembro que eu dei um testemunho na última pregação do concurso que ela fez para essa vaga. Foi muito top. Eu pensei que... Então, foi essa vaga? Foi essa vaga. Foi desse concurso. Só tinha uma vaga? Não, esse aí não. Tinha muitas vagas. Que é esse salário do lugar também que vocês iam casar. Nossa, nesse, ela fez o seguinte, esse concurso, ela foi no período que ela estava estudando na faculdade ainda, medicina. E eu falei para ela, faz o concurso e tal, para você ver. Porque se for vontade de Deus, você vai ser convocada. E aí ela ficou em 900 e pouco, sabe? E aí, mas só que faltava 2 anos para ela ser chamada. Aí, só que ela foi convocada no dia da formatura. Ela se formou de manhã e tomou posse à tarde. Caraca. Olha só. Porque havia propósito ali de Deus. Então, às vezes, você não tem... Eu falei, olha só, ela não tinha... Na época que ela fez a prova, ela não tinha a capacitação necessária de médica. Pô, foi um investimento. Né? Tipo assim, eu vou investir aqui, daqui a 2 anos eu vou colher. Mas por isso, às vezes, eu até falo isso, eu sou, gente, você está estudando para concurso público? Ah, eu estou fazendo faculdade de contabilidade. Começa a estudar agora. Faz a prova. Porque às vezes faz a prova agora no 3º período, que no final da faculdade você pode te chamar. Já pode ser convocado ali. Então, às vezes, o pessoal tenta ficar presa, sabe? Ao que... Ou levantar sempre problemas. Ah, não vou fazer isso porque tal. Não vou fazer um inglês porque não tem dinheiro. Não, eu já tô fazendo. Já tô fazendo, cara. Não, tudo isso eu acho que você tem que é direção de Deus. Vamos lá, vamos correr atrás. Para vir para cá foi outro milagre. Só que nesse não eram várias vagas, era uma vaga só. Assim, a Amanda, eu falei para ela nem queria fazer o concurso para o SARA, para cirurgiã do SARA. Uma vaga nacional, nesse caso. Uma vaga nacional, ela falou, não vou fazer não, porque... Muita gente vai fazer, uma vaga nacional e tal. Eu falei, amor... E é desejado, né? É desejado. Eu falei, amor, eu já te escrevi. Deus tá nisso. Eu falei assim, amor, não, eu já te escrevi. Você vai passar. Nem tem como fazer a prova no teu lugar. Eu falei, você vai passar. Deus falou comigo que você vai passar. Cara, eu lembro que ela deu um plantão, só que ela deu um plantão de 24 horas no dia anterior. A prova. No sábado. Caramba. E saiu do plantão 7 da manhã. Exausta. E foi fazer a prova no domingo. Entendeu? Era propósito de Deus. E eu lembro que ela estudou o que podia estudar. Pôde estudar para aquela prova. E ela, quando eu falei, olha só, você vai acertar, vai tirar a maior nota. Ela acertou acho que 94%. Ou seja, tudo que ela estudou caiu. Caramba, quase gabaritou. Quase gabaritou a prova. Quando eu vi aquilo, você vai passar em primeiro lugar. Foi uma bênção do Senhor, sabe? Eu lembro que tinha prova discursiva, ela fez a prova discursiva, foi bem também. Entrevista, aí a entrevista foi aqui. Só que na entrevista, eu até fiz um ato profético. Dentro do lado de fora do SARA, eu dei 7 voltas no SARA. Orando, maluco ali de novo. Orando, não, mas o segurança achou isso até estranho. Porque eu fiquei orando em línguas, dando 7 voltas aqui, eu vim aqui pra ela com ela. Eu começando a orar. Segurança doido pra pegar ele já. Porque... Que maluco é esse? Que maluco é esse? Mas eu acho que a gente tem que tomar posse da vaga antes até mesmo de você fazer a prova. Porque tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Então, você quer, eu quero passar, meu sonho é passar em tal concurso. Repete aí, tudo começa onde? No mundo espiritual. Olha para aquela câmera ali, vai lá, fala para quem está assistindo. Meus queridos, tudo começa no mundo espiritual. Se você quer passar num concurso público, toma posse
agora da sua vaga. Amém. Levanta a sua mão aí onde você estiver. Fala assim, Amém. não, essa vaga aqui é minha, desse concurso. Amém. E é agora. Eu tomo posse da vaga agora. Não no dia. Você toma primeiro posse no mundo espiritual. Porque aí depois vira realidade. Amém. Então é assim que a gente tem que viver. Forte. A gente tem que viver dessa forma. Sabe? Nós que somos embaixadores de Cristo, a gente tem que viver o sobrenatural de Deus. E no sobrenatural de Deus, a gente vive, toma primeiro posse no mundo espiritual e depois aquilo vira uma realidade. E 7 no mundo voltinhas em volta do lugar. Lá. derrubou tudo, tudo que era muralha ali caiu. Eu estava profetizando aí, toda a muralha ali, todo o levante do inferno, ele vai cair agora. Amém? Tudo que atrapalha ela na Rajada de entrevista língua. agora. É assim. É assim que a gente tem que agir no mundo espiritual. Eu acho que tem isso também. Na época eu não tinha nem sonho de entrar na intercessão. Olha só. É verdade, porque você estava indo para cá e 7 anos atrás. iniciar no infantil, né? Eu estava aqui indo pro infantil, né? Porque a gente já fazia parte do infantil na Barra. Mas eu acho que é isso, a gente viva o sobrenatural de Deus, mas Quando você, Antônio, quando você pegou e abriu a primeira MEF, tipo assim, você sentou na cadeira e falou, cara, iniciou. Qual foi o seu sentimento? Eu senti que era algo que Deus estava fazendo, cuidando. E no início, todo mundo tem um medo. Assim, quando que vai encher? Eu lembro que antes de a gente iniciar, antes de a gente abrir, teve quando a gente colocou lá, brincando com a MEF, Reforço e Desenvolvimento de Matemática, teve um pai que bateu na porta. A gente teve uma matrícula antes da inauguração do curso. Olha só como que é coisa, né, de Deus. E também foi um caso, foi da primeira aluna, que foi uma bênção, assim, que, no caso, a escola tinha falado para os pais que ali não era o lugar dela. Aquele é um colégio tradicional de Brasília, falou assim, aqui não é um lugar da sua filha. Caramba, cara. Senão ela vai ser exclusão? Você fala assim, ela vai ser reprovada. Se ela continuar aqui, ela vai ser reprovada. A gente está te direcionando para ir para outro colégio. Fulano, Ciclano e Beltrano. Porque colégio senão, X, porque y, senão a Z. gente não vai mudar Procura a uma prova. coisa mais alternativa, paz e amor. Algo desse nível. Eu falo assim, olha só, a tua filha, ela não vai conseguir... A gente não vai mudar a prova por causa dela. A gente vai continuar, a gente é um colégio tradicional e vamos continuar dessa forma. Entendeu? E a gente reprova. Falaram assim, a gente reprova. E aí, quando o pai saiu de lá super chateado, triste, a mãe e tal. Que responsa, né? Ele ficou muito... Ele derrubou um bloco no colo de vocês. Não, e ele falou o seguinte, quando eu fui conversar com ele, né, no dia, que ele bateu lá, não estava aberto, mas eu recebi. Ele falou que tinha vontade de dar um soco no coordenador. E o cara era um armário. Não, e o cara era da Polícia Federal. Olha só o cara. Olha o cara. Aí ele falou isso. Eu quase fiz uma besteira lá, né, mano? Não, aí quando ele falou isso, eu falei, não, minha filha e tal, eu quero que ela comece agora. Não, mas isso só vai abrir daqui a 3 anos. Verdade. Aí a gente abriu, a gente teve que correr, né? Não, tá bom, a gente vai abrir. Abrimos o curso e foi um milagre. A menina começou a tirar notão na escola. Olha isso. E essa escola, que é tradicional, até me chamou. Falei assim, que eu queria me contratar para dar aula lá. Você tem parceria com escola? Não, a gente só tem de uma escola só. Mas assim, tem algumas escolas que procuram a gente, mas só a gente tenta afirmar com escolas próximas do curso. Entendeu? Um exemplo, o Marista, rápido, né? O Marista, ele tem parceria com a gente, sabe? Mas tem outros colégios próximos, assim, que firmam parceria, sabe? Aí você faz Mas são preço pontuais. diferenciado. Faz um preço diferenciado, sabe? Mas o que eu tô falando, essa aluna, ela foi assim, também teve um resultado tão forte. Depois ela voltou para a escola e virou chefe da da matemática. Tirou o coordenador. E ela foi a primeira aluna, sabe? Eu achei tão bonito, assim, de até o próprio... Eles ficaram surpresos com o desenvolvimento dela, sabe? Como que ela cresceu em matemática. O pai dela deve ter voltado lá. Mostrar a nota assim, ó. Olha a minha nota. Glória a Deus, né? Virou cristão, né? Glória a Deus. Não, né? e muita coisa também acontece. Muita gente se converte lá. Olha aí. Muita gente se converte lá. E é uma bênção. Porque a Jordana sabe disso. Porque às vezes tem pai lá, mãe que chega chorando, brigou com tal.
E aí ela vai lá de psicóloga. Não, você conhece a Bola de Neve? Sabe? Ah, vai lá conhecer e tal. E assim, muita gente... Ferramenta de evangelismo, né? Ferramenta de evangelismo. Glória a Deus, né? E, Cara, assim, que legal, uma meu. bênção de Deus. Eu vou falar pra você que isso tá conversando muito com o meu atual momento. Demais, Antônio. Demais de verdade, assim. Amém. Eu tive também do reino uma ideia. Uhum. E aí é engraçado, ainda tô orando bastante e tudo mais, né? A gente foi pro... A Ioana vai dar risada essa história. Ela já riu Atenção, bastante Ioana, de mim, ela já riu presta bastante de mim. Mas eu fui pro congresso do Recri, e aí eu cheguei pra ela, antes de entrar no congresso, eu falei assim, amor, eu não tô sendo líder do Recri à toa. Eu falei, existe alguma certeza. coisa Com que Deus está querendo colocar. É E verdade. ela sabe do projeto, eu já apresentei o projeto para ela. E aí, beleza. Aí eu falei assim, ó, nesse congresso, se Deus falar comigo é porque esse propósito vai ser cumprido. Amém. Aí eu falei, beleza. Começou o congresso e tal, o congresso rolou, várias palestras, tal. Até o último dia, ainda eu pensei que o nosso pastor ia falar alguma coisa, né? Não falou, ficou na dele. Chegou no último dia, né? A Perrina pregando. Tá, pregação top, velho. Ele falou sobre excelência, criatividade e integridade. Falou assim, cara, seja excelente. Deus vai derramar uma criatividade em você e nunca negocie os seus valores. Amém. Nunca negocie os seus valores. Que Deus vai te levar cada vez mais alto, né? Foi uma palavra assim, cara, foi top a palavra do AP. Aí, beleza, ele terminou, ainda eu olhei pra Ioana e falei assim, não é dessa vez. Cara, ele terminou a palavra. E eu fui muito específico, eu falei assim, ele vai falar, uma pessoa, um homem aqui, tá assim, assim, assado. Ele terminou a palavra, saiu, voltou e falou, velho. Ele falou, tem um homem aqui que Deus derramou uma ideia criativa. Verdade. E você vai ser levantado. Amém. Olha. Falei, Oh, meu glória. Deus do céu. Falei assim, bom, a gente sabe que existe todo um processo, né? Não vou chegar de um dia para o outro e falar, agora eu vou abrir, vou sair do meu trabalho, não. Uhum. Né? Eu tenho que ter calma, fazer Orar realmente oração, né? Pegar a direção do nosso pastor, Verdade. ter as pessoas que vão te direcionar nesse momento. Mas eu olhei e falei, cara, foi muito sobrenatural. E congresso, esses congressos assim, geralmente há uma unção que é derramada. Eu lembro que no Brincando com a MEF foi assim também. Que teve um final. É verdade, quando você começou a falar do congresso do Ministério Infantil. Além do congresso infantil, depois disso, porque eu levantei a mão sem pretensão nenhuma, quando eu estava orando, a gente colocou em oração, que foi num congresso lá no final do ano, que teve um pastor Jake Hamilton, sabe? Ele falou sobre assim, a gente estava assistindo em casa, aquele congresso no final do ano. Ele, olha só, agora Deus está derramando uma criatividade na área de matemática. A gente estava orando isso, Meu Deus colocando. do céu, E ele foi velho. específico na parte de matemática aqui. E aí, quando a Amanda ouviu aquilo, Não. na hora ela falou assim: não, é pra gente tirar do papel. Então eu creio, Marcos, Deus falou contigo, vê o que você pode fazer hoje, sabe? Porque às vezes, como que eu falei, projetos morrem. Então, você não pode deixar morrer esse projeto que Deus derramou na sua mão, Amém. entregou na sua mão. Você recebe e parte para cima. Top. O que você pode fazer? Sabe? A gente tem que levantar o que eu posso que eu fazer, posso fazer hoje? Hoje. Pensa no hoje, sabe? Porque Deus vai fazer hoje nesse projeto, Verdade. sabe? Dá o start. Dá o start. Não, realmente, Não, assim, e outra coisa que eu achei muito bacana, por exemplo, a segunda palavra que o Antônio recebeu, ele estava sentado na casa dele, assistindo Isso. na TV. Isso. Assim como a gente está falando aqui, tem uma galera sentada ali, ó, É verdade. recebendo em casa. Amém. Glória a Deus. verdade, Isso é verdade, mesmo. é verdade. Onde você estiver aí, meu irmão, Receba. levanta sua mão, recebe, porque Deus tem um projeto específico para você. E o Deus sempre tem o que você pode fazer hoje nesse projeto. Não pensa, eu não tenho o recurso necessário, não tenho a capacitação necessária. Vai atrás dessa capacitação, sabe? Vai atrás desses recursos, mas tem algo que tem para hoje. Mova-se. Mova-se.
Esse é o nosso Deus. Palestrei de novo. É o nosso Deus. Ele dá uma parte, mova-se. É verdade, porque às vezes a gente fica preso em limitações e trava o mover de Deus naquele cenário. Verdade. O medo, a insegurança. E deve acontecer muito isso, né? Acontece muito. Eu vejo que, presbítero. infelizmente, assim, Deus tocou muito nisso, porque eu estava até orando recente na intercessão, no último culto, Deus lá na salinha, Deus falou sobre isso, espírito de procrastinação, sabe? Porque tem espírito de procrastinação que tenta impedir o hoje e o agora do Senhor. Então a gente tem que orar para que isso saia da nossa vida, até mesmo assim pequenas coisas. Meu armário está todo bagunçado lá. Tem que arrumar hoje. Não deixa para amanhã, não. Mas, o pequenas coisas, e aí até juntando a pregação do Renato no domingo, pequenas coisas, as coisas nossas naturais é que a gente vai conseguir atingir o sobrenatural. O extraordinário. O extraordinário. Você não vai conseguir atingir o extraordinário pecando na sua situação natural aqui, no seu dia a dia. Tá muito certo. Tipo, a pregação do Renato no domingo, eu olhei e falei, cara, é verdade. É simples, mas difícil, né? É simples, mas assim, as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho. Faça com excelência o seu ordinário, o seu dia a dia. O seu dia a dia. E aí o extraordinário vai acontecer Amém. em um desses. Cara, até deu um exemplo. Cara, imagina, você chega, sei lá, você tá trabalhando, tá se doando, aí beleza, aí você começa a dar aquela, né? Vou, não vou e tudo mais. Um dia que você deixou de ir pro trabalho foi o dia que realmente Deus ia derramar o extraordinário para sua vida e você perdeu. Verdade. Né? Tipo, Deus pode te dar novas chances lá na frente, mas ele vai trabalhando com o agora, né? E uma coisa que eu observei, sabe, na minha vida, é que onde eu trabalhei, Deus me capacitou ali para o propósito que Ele tinha, que Ele tem na minha vida, em relação ao brincando com a MEF. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu dava aula assim, de matemática em pré-vestibular comunitário, sabe? Dava aula, gostava de ensinar, mas só que para os grandes, entendeu? Já para o pessoal do ensino médio, para pré-vestibular. Eu dei muito tempo aula em pré-vestibular para pessoas carentes, sabe? Em comunidades. E eu percebi muito isso, que eu gostava de ensinar de uma forma que as pessoas pudessem aprender de uma forma mais rápida, sabe? E aí, às vezes, você nem imagina que aquilo ali tem algo para o seu propósito. Cara, não é verdade? Olha só. Se parar hoje, se você olhar para trás, você vê que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Até mesmo o meu trabalho. Todo trabalho, então, você às vezes acha que está no lugar errado. Poxa, eu estou aqui no lugar errado. Mas não, Deus está te capacitando ali. Sabe? Deus tá... Às vezes já tem gente, eu sou garçom, o que eu estou aprendendo? Está aprendendo. Está aprendendo a lidar com pessoas, está aprendendo a ser paciente, a servir. Então, Deus pode ter um projeto ali para abençoar nessa área, sabe? Um projeto empresarial. Quantos garçons viraram donos de restaurante? A gente ouve muitas histórias. Aqui em Brasília tem muito. Então, olha só, por isso que as pessoas têm que pensar, aí que tá, diferente de um garçom para outro garçom. O garçom que chega lá reclamando, do garçom que sabe que aqui vai ser o lugar que eu vou estar aprendendo. Eu estou sendo garçom, mas eu estou aprendendo a empresa toda. Sabe? Eu estou aprendendo porque eu vou abrir meu negócio ainda. Sabe? Deus vai me dar um negócio assim. Então, eu acho que a maneira que você está, a posição que você se encontra hoje, você tem que ver o seu posicionamento. Sabe? Como você está no serviço de hoje. Você tem se colocado ali para aprender, sabe? Para você realmente fazer um bom trabalho. Porque é ali que Deus está te capacitando para um propósito lá na frente. A excelência ela tem que estar independente da sua situação. Tem que estar. E há um derramar. Nunca você vai estar num lugar que... eu estou fazendo com excelência, mas Deus está te derramando algo ali. Sabe? Deus vai te... Como que você falou, você está liderando o Recrie. Deus está te capacitando, está derramando algo ali, nessa área. Então... Nada é em vão, nada é por acaso. Não, e esse cenário que o Mauro comentou, que você comentou que veio, né, desde lá de trás, me deu uma virada de chave no Congresso. Né? Eu olhei e falei assim, 10 anos para trás,
Eu comecei na empresa que eu tô e, assim, é reunião atrás de reunião, negócio atrás de negócio. Então, você acaba tendo vários cenários diferentes dentro do negócio, né? Você tem a pessoa que está querendo te passar a perna, você tem a pessoa que é íntegra, então você acaba lidando com vários cenários diferentes dentro de um negócio, dentro de uma empresa. Apesar de não ser empreendedor, eu consigo ter uma visão muito diferente, uma visão de empreendedor no negócio que eu tô hoje. Tipo, o meu presidente ele me dá total liberdade de eu fazer o que eu precisar fazer. E aí, no congresso, meu Deus, desceu justamente essa lâmpada. Eu falei assim, tudo que você construiu em 10 anos, eu agora vou começar a derramar para você a partir desse momento nesse ministério. Eu falei, Sensacional. se o congresso, para mim, foi assim, foi o derramar mesmo. Assim, falei assim, Deus me colocou, falou assim, é para isso. Amém. Sabe, tipo, é para isso? Eu te capacitei para isso. Amém. Eu falei, cara, e eu sei que eu tenho agora o meu próximo step, né? Qual que é o meu próximo passo realmente, mas a gente tem que trabalhar com propósito. É verdade. A gente tem que saber que Deus começa a derramar propósito na nossa vida. Isso, você falou tudo. Então, quando você não tem um propósito, você tem que procurar o seu propósito. E quando você chega no propósito, o que acontece? Você está alinhado com ele. Exatamente. Verdade. E aí, meu irmão, tudo acontece. E eu vejo o seguinte, muitas pessoas estão presas, às vezes, a um concurso público. Às vezes Deus quer derramar algo, eu tenho que derramar algo numa área. Fala, Deus. E aí ele fala o seguinte, eu quero derramar isso na sua vida. Mas a pessoa pensa vou fazer um concurso público. Lá está o meu propósito. Por causa da estabilidade, por causa comodismo. Mas Deus não quer que você fique estável, não. Deus quer te tirar sempre Ele quer te tratar, ele sabe que você da pode... zona de conforto. Deus mas ele sabe, talvez, essa direção é porque ele sabe que você vai dar problema lá. Não, e você não está vivendo o propósito. E você acomoda. E eu acho o seguinte, se Deus tem um propósito para você ser servidor público, amém. Mas muitas pessoas estão buscando ser servidores públicos, funcionários públicos, sem ter esse propósito. E aí que tá. Aí você vai impedir, você está atrapalhando, às vezes, um propósito que Deus tem em uma outra área. Uma outra pessoa. Sabe? Uma outra área, E de outra pessoa também, né? Então eu vejo isso, sabe? Não, tenta buscar o seu propósito. Tenta descobrir qual é o seu propósito, em vez de você querer investir em algo. Sabe? Vou começar a estudar para concurso público, porque há uma estabilidade. Não. Infelizmente, isso acaba tirando o seu propósito. Então, a gente tem que orar, buscar isso, sabe? Porque, às vezes, não tem lugares que em São Paulo não tem essa cultura, sabe, de concurso público. Mas aqui em Brasília tem. Aqui tem. Assim, não que necessariamente isso não seja um alívio para a pessoa, mas o alvo principal não tem que ser esse. Não tem que ser é o que você está falando. É verdade. O alvo principal é o quê? Cara, eu gosto disso, eu amo fazer isso, então eu sinto que isso é um chamado de Deus para minha vida. É verdade. A estabilidade, o salário, ele é uma consequência do processo. Isso. Só que é o que você está falando, a pessoa ela muda a chave e fala assim, não, eu vou mirar na estabilidade e no salário. Só que aí é aquele cenário, né? Vai lá para bater cartão, não só faz exatamente aquilo, né? E aí vive de uma forma não plena. Sabe? Para você viver de forma plena, você tem que viver o propósito que Deus tem para você. Verdade, sabe? verdade. Isso. E quando você descobre o teu propósito, aí como Deus está, vai deslanchar. Sabe? Eu achei que eu falo isso, é bom, vou falar até para a câmera e para a galera aí de casa. Top. Ó, viva propósito. Não busque emprego, busque propósito. Que propósito, porque num propósito você vai fazer até coisas que você nem imagina. Vou panfletar porque eu estou vivendo um propósito de Deus. Vou limpar aqui porque é um propósito de Deus. Entendeu? Se você não vive um propósito, você fala assim, não, só... Isso aqui eu não vou fazer porque eu não fui contratado para isso. Isso é verdade. Não foi contratado para isso, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque isso aqui não é contratado para isso. Então, olha só, é bom você verificar se você está vivendo o seu propósito. É verdade que você está falando uma frase dessa? Olha só, então repense. Repense, para você ter certeza que você está vivendo o seu propósito. É verdade, fazer uma... Gente, assim... coloquem a cabeça no lugar, né? Eu acho que o principal disso tudo que a gente está falando aqui é... Quando você realmente não tá legal no lugar que você tá, você não tá alinhado com o propósito de Deus na sua vida. É simples assim. É verdade. Então continua fazendo com excelência, né? Não vai ser de uma hora para outra que você vai simplesmente largar, a não ser que Deus, que nem aconteceu com o presbítero Antônio e a presbítera Amanda, de
larga o emprego. Foi uma direção direta de Direta. Deus. Se você tiver uma direção direta de Deus, É ótimo. verdade. Senão você não vai ter a bobagem de fazer, não, amanhã eu vou pedir as contas, Eu vejo... pronto, né? Sabe o que eu percebi nisso? Quando eu tive essa atitude, eu falei com o Senhor, Pai, eu não aceito que minha esposa viver algo dessa forma, sabe? Eu não aceito. Quando eu percebi isso, eu como pastor da minha casa, eu não aceito. Eu não aceito algo que possa fazer minha esposa estar triste. Ela está num lugar que ela está triste, sabe? Entristecida. E vai para aquele lugar sentindo mal. Não vejo. Eu percebi isso, sabe? Tem momentos que você sabe que ali é um lugar que ela está. Ali é um lugar que ela vai. Por exemplo, às vezes ela está. Estou trabalhando, que ela está num outro emprego. Que ela possa sentir alguma perseguição. Mas se eu vejo propósito ali. Sim. Amém. Você vai tentando sustentar Vai tentando ela, sustentar. sim. Mas naquele momento eu percebi que não tinha propósito. Sabe? Aquela perseguição, daquele nível. Aí eu falei, não aceito, então botou saindo. Eu acho que os dias ruins vão acontecer de qualquer jeito. Isso mesmo. Não tem como você fugir deles. É verdade. Né? Mas você que conhece a palavra sabe que o choro dura uma noite. É verdade. Né? Amém. Talvez a próxima noite. Tá zoando. Então, por isso que nesse momento, quando certas decisões, você tem que orar. Tá cancelado. Né? Tem que orar, mas assim, nesse sentido, poxa, não, dessa forma eu não estou aceitando mais. Sim. Então, não vou viver dessa forma. Sim. Não vou aceitar isso. Porque aí Deus vai honrar, sabe? Com certeza Deus vai honrar, vai prover, vai acontecer. Sabe? Engraçado, o que você está falando, a Ioana com o segundo filho, a gente estava em São Paulo ainda, com o Luca. Ela estava grávida do Luca e, e a Ioana nas duas gravidezes, ela passou muito mal nas duas. E o antigo chefe dela, ela trabalhava com magazine lá no Bom Retiro. Então, cara, Bom Retiro, moda, essas coisas, é super movimentado lá, não para, né? E, cara, assim, eu fiz a mesma coisa que você falou, assim, sabe? Eu olhei pra cara dela assim, ela, imagina, ela, tipo assim, a gente tava voltando, ela passando mal, falando, amor, vem me buscar, tal. Fui lá buscar ela, a gente teve que parar, assim, no meio do caminho, ela na lixeira, botou os buchos pra fora. Aí eu olhei, eu falei, não, falei assim, cara, aí eu olhei pra ela e falei assim, a gente não tinha um salário suficiente pra largar o trabalho. Só que o que eu falei? Eu falei assim, o negócio é o seguinte, Deus vai dar a provisão pra gente, só que nesse momento a gente vai ter que dar um passo atrás. Você sai do seu trabalho, mesmo grávida, cara, imagina, grávida, sabe por quê? A gente entrou também numa de, cara, eu não vou fazer uma coisa que eu não gostaria que essas pessoas fizessem comigo, tipo, começar a entregar atestado médico, começar a fazer corpo mole para não ir trabalhar e tudo mais, aí ter filho, aí ter as remunerações do filho. Cara, ela mesma, ela falou assim, amor, eu não quero isso. Eu falei assim, não, então a gente vai fazer o seguinte, você vai pedir para ser mandado embora, você vai cumprir tudo que tiver que cumprir, a gente vai diminuir um pouco a questão dos nossos custos aqui, vai equalizar aqui. Cara, depois de 3 meses, Deus deu uma provisão e uma promoção no meu trabalho. Amém, glória a Deus. Olha só como que Deus honra, né? Às vezes são atitudes que destrava até o mundo espiritual, porque é um gesto, é um ato de fé, sabe? Na nossa vida vai ter muitos momentos que a gente vai passar que a gente vai estar sendo provado na fé. Aí sabe depois de 3 meses que eu recebi essa promoção, eu tive outra promoção e vim para Brasília. Olha só. O Luca tava com 4 meses. Então, glória a Deus. Mas isso, a gente tem que... Por isso, a fé, eu até falo muito isso, a nossa fé é provada. Então, principalmente nesses lances, poxa, vou abrir mão aqui, mas Deus vai honrar. Vai. Sabe? Deus vai Nossa, honrar, não vai deixar faltar, sabe? Não vai deixar faltar nada, que Ele não deixa faltar nada para os seus filhos. Então, em nome de Jesus. Amém. Sabe? Quando Deus te direcionar, você ter certeza daquilo, confia nele, sabe? Porque Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Tenho vontade de ficar aqui a noite inteira. Gente, eu gostaria só de falar um negócio para vocês, todos que estão acompanhando aqui no ao vivo, ou então depois, deixem aqui os seus pedidos de oração aqui nos comentários. A gente vai juntar todos os pedidos de oração, vai trazer para a intercessão da casa, para a gente glória. poder fazer a oração. Líder da A gente está intercessão aproveitando, aqui, estamos aproveitando a visita do nosso ilustre aqui. Mas deixem aqui seus pedidos, o que Amém. vocês têm aí de direção. Então,
Façam ali, sigam aí o Mauro, me sigam o presbítero Antônio, fale direto conosco, nos dê direct aqui para a gente poder falar com vocês. Fiquem à vontade do que vocês estão passando para a gente poder ajudar vocês em oração. A gente não pode ajudar fisicamente, mas a gente pode ajudar em oração. Fiquem à vontade de fazer isso. Você decorou sua rede social? Marco _ Vieira _ Cezeno, eu acho que é isso. Tu sabe a sua de cabeça? Agora eu não lembro. Eu sei que o Mauro é Mauro Funil. Mauro Assis Funil. Mauro Assis Funil com Y. Funil com Y. Bom, gente, adicionem o Mauro, tá tudo certo. Eu repasso pra eles no inbox. Beleza. Gente, que papo top, cara. Suave, né? Eu acho que, cara, viver com propósito muda completamente a nossa visão de como nós temos que viver. E assim, acho que o testemunho do nosso presbítero amado conectou muitas pessoas do outro lado. Amém. Conectou demais. Amém. Conectou Glória demais. a Deus. Então você que tem um negócio, comece, né? Comece, viva o agora, veja o que vocês precisam fazer de início. Deus vai derramar, vai trazer pessoas para poder estar junto com vocês no projeto, vai trazer recurso. Não deixe a ideia morrer, não deixe o projeto morrer. Se Deus colocou um projeto na vida de vocês, que vocês possam conduzir da melhor forma esse projeto, porque esse projeto, antes de ser de vocês, ele é de Deus. Então ele é um propósito na vida de vocês. Entendo que a gente, como o presbítero Antônio comentou, nós somos um canal aqui nesse momento. Então vivam isso como prioridade. Dê isso como prioridade na vida de vocês, certo? Amém. Falei bonito? Amém. Sempre, né? Considerações finais? Eu gostaria de agradecer ao RecriCast, ao nosso pastor Felipe, né? Que é um presente da nossa casa, né? Verdade. Está servindo aqui. Foi uma honra aqui participar do RecriCast. Espero que muitas pessoas tenham recebido, tomado posse Amém. no mundo espiritual de muitos projetos. Amém. Sabe? Porque é assim que começa. Tudo no mundo espiritual. Recebe, quem está fazendo concurso público, toma posse já. Amém. Toma posse agora Amém. da vaga. Vai pro lado do ministério, dá 7 voltas. Se for necessário, com certeza. Sabe? Para Oração, jejum. viver o sobrenatural de Deus. Amém. Eu acho que é isso. A gente não pode... Eu lembro que a Amanda, quando olhou lá para uma vaga só, para isso é nada, a gente só precisa de uma vaga. Quando Deus, não é verdade? Quando tem propósito de Deus, Uma chance. Não fique olhando em número de concorrentes, sabe? Não fique olhando, eu estudei menos que o outro está estudando 10 anos. Amém. Sabe? Você pode estar estudando 10 anos, você pode estudar em um mês, fazer a prova e passar. Exato. Então, eu acho o seguinte, quando você vive propósito, as coisas se completam e as coisas acontecem na nossa vida. Amém. Amém. E viva o sobrenatural, busque o sobrenatural de Deus. Para finalizar, o pastor falou isso numa pregação de Jonatas, né? Ele falou assim, Jonatas falou, eu tenho um talvez, né? Ele falou, eu tenho um talvez Deus nos ajuda. É verdade. E ele foi com esse talvez, que é o que você está falando. Tenho uma chance. Isso. Viva o talvez. Viva o talvez, viva uma segura chance. O talvez, amém. Foca. Cara, foi demais. Obrigado pelo convite aí também. Cada RecriCast... Tá ficando a régua bom. Tá subindo. Tá ficando Glória bom. A Deus. Tá obrigado, viu, Antônio, pela Nada, participação, tá cara. tranquilo. Obrigado aí por ter deixado a Amanda com os pequenos lá, né? É verdade. Daqui a pouco toca o telefone. O Antônio, o Bento já dorme de boa já? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas glória a Deus por você, glória a Deus pela Amanda. Vocês são um casal muito querido dentro da igreja, cara. Saiba disso. Saiba que seus filhos são uma bênção e vocês vão voar cada vez mais aí, principalmente com essa empresa maravilhosa. Amém. E aqui dentro da obra de Deus, cara. Que o que você precisar da gente, conta com a gente. Tamo junto. Conta com a gente. E você, obrigado por ter ficado até agora assistindo com a gente. Compartilha para o maior número de pessoas que precisam ouvir essa palavra, que vai fazer diferença na vida delas. Amém? Glória a Deus. Valeu, galera. Até o Glória a próximo RecriCast. Até a próxima. Tchau. Tchau. Abraço, Deus gente. abençoe. Tchau.